Olá, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia a todos vocês, sofredores, mas vencedores da fé, vítimas, mas também sobreviventes da Watchtower, da Torre de Vigia, ou das Testemunhas de Jeová, como muitos conhecem esta organização sectária que se faz chamar religião. Sejam bem-vindos um dia mais ao nosso canal, da nossa grande família do canal Adriano, a voz dos que não falam. E como vocês têm falado. Cada dia vocês podem se expressar, vocês podem dizer o que sentem aqui no chat, ao qual eu convido todos a participarem, a deixarem o like, a inscrever-se no canal, a ativar o sininho, né? Mas principalmente compartilhar, né? A informação, a base do que produzimos a cada dia aqui, as lives em direto. É um prazer para mim, viu? Estar aqui com vocês e poder compartilhar com vocês tudo aquilo que pensamos, sentimos e nos dar consolo mútuo e poder nos ajudar a cada dia. Quero cumprimentar a todos que estão aqui, né? Quero mandar um abraço aqui para AG, Deus me livre, lacrando like, saludos a todos, primos e primas, é família inteira do canal, um beijo no coração, Deus me livre, ela diz, AG, Deus me livre, ela diz. A Idília Maria de Portugal, minha querida mãe adotiva, um beijinho no teu coração. Boa noite a todos do canal. Beijinhos, beijinhos, Idília, querida. Geraldo Pitondo, querido. Boa tarde, Adriano, irmãos. Rouba, tem vídeo maravilhoso hoje? Pois claro que sim, Geraldo. Eu disse que só sexta não vai ter. Sexta, sábado, domingo. E depois já veremos a semana que vem como será. Um beijo no coração de todos, né? Idília Maria também aqui. Beijinhos pra G. A G comentando muito, né? Geraldo, Lia, Surane, Girassol, Ovo Frito, Tricolor, Conceição, Lucelena, Esvaldo e o Crise de Consciência. Ela mandando um beijo para todos. E ela pergunta: tá melhor, Geraldo? Geraldo tá melhor, tá aqui conosco, ele tá bem. A Edília também cumprimentando. Olá, Geraldo, desde Portugal. Um beijo para vocês, Edília, Geraldo, todos, a G. A Maria dos Reis está por aqui. Boa tarde. Boa tarde, Maria dos Reis. Um beijo no coração de vocês, queridos, né? A Rita Chanel está por aqui também, como todos os dias. Boa noite, Adriano, e a todos que estão na live. Boa noite a todos vocês, sofredores, mas vencedores da fé. Vítimas, sim, como eu, mas também sobreviventes da Watchtower, da Torre de Vigia ou das Testemunhas de Jeová, né? Mais gente chegando por aqui. Meu querido Show! Show tá por aqui. Um beijo no teu coração, Show! Buenas, povo desperto! Isso é. Também tá aqui Felicidade. Felicidade brilha no ar como uma estrela que não está lá. Conto de fadas, história comum, como se fosse uma gota d'água, descobrindo que é o mar azul, descobrindo que é o mar azul. Ei, Fábio Júnior, felicidade! Um beijo no teu coração, felicidade. E muita gente aqui, né, chegando. J. Vem Boavo, João. Boa noite, vencedores. Boa noite, grande homem, vencedor. Grande esposa você tem, Gisele. Grandes e amados filhos. Igor e Vitor. Vitor, um beijo para vocês, queridos. Aqui também na tela do observador. Boa noite, boa noite. Ana Caserta, querida. Um beijo no teu coração. Muito boa noite a todos. Boa noite, Ana Caserta. Ruidito está por aqui, boa noite, meu caro Adriano, boa noite, um beijo no teu coração, Ruidito. O H, o marido da G, está por aqui também, lá da Irlanda. Boa noite, Adriano, boa noite, H, um beijo no teu coração, querido. Ianca Silva também está por aqui. Boa noite, meu querido Adriano, cheguei tarde. Que alegria quando chegam notificações de suas lives. Obrigado, querida. Estamos aqui todos, e a chegada a tempo, a chegada no começo. Você chegou no começo. Tem hora que eu misturo espanhol com português. Vocês não ligam não, viu, gente? Faz 350 anos que eu estou vivendo aqui nesse país, mas meu coração está no Brasil todo dia. Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor.
O H está cumprimentando aqui. Grande abraço a todos. Grande abraço, H. Olivete Guerino. Olivete Guerino. Boa tarde a todos. Boa tarde, Olivete. Um beijo no teu coração, querida. Ian Curtis. Querido, boa noite, querido. Boa noite, Ian Curtis. Um beijo no teu coração. Maria Aparecida. Ô, Maria Aparecida. Boa noite, meu irmão Adriano. Shalom. Shalom. A paz de Deus contigo, querida. Maria, eu tive lendo o chat de ontem, da live de ontem, quando eu fiz a escenificação de um chupa-dedo sendo solicitado por um ancião de congregação para preencher o A19, para trabalhar de graça como chupa-dedo. E eu imitei o diálogo, né, do ancião com o chupa-dedo. E no teu comentário você falou que eu estava parecendo o Batista da escolinha do professor Raimundo. Aí eu tive olhando e é verdade. Eu quase morri de rir aqui. Um beijo, Maria Aparecida. O Milton Rosa, boa tarde. Não deixa de fazer os lives, elas me ajudam muito. De jeito nenhum, Milton. Eu não vou deixar de fazer as lives. Simplesmente eu vou pegar em uns dias só para descansar minha cabeça, que eu tô precisando carregar as pilhas, né? Mas depois eu vou voltar com força toda, com força total. Assim que os dias aí que eu ficar sem lives, ó, que vai ser sexta, sábado, domingo, talvez segunda e terça, você assiste as antigas, porque você vai ver que você vai ver coisas fantásticas nas antigas lives, né? E nos vídeos antigos. Luciane Pedroso, boa noite, irmão Adriano. Tudo de bom para você e a todos do canal. Que cada comentário carinhoso. Um beijinho para você, Luciane. Manuel Dantas, boa noite a todos. Boa noite, Manuel. Também Surane Villamil. Olá, para todos, um beijo em seus corações. A você, querida. Olha a Gisele por aqui. Fazia dia que a Gisele não entrava. Oi, Adriano. Oi, Gisele. Um beijinho no teu coração, Gisele. Querida, querida afilhada, você e teu marido, João J. Vemboava, que família mais bonita. Adolfo Neto, boa noite, Adriano e família. Boa noite, querido Adolfo Neto. Um beijo no teu coração. O H está dizendo, Adriano, quando você vem aqui na Irlanda, eita, eu já gostaria de ter dinheiro para ir em tudo quanto é lugar que o povo está me convidando, né? Mas, ó, tudo é caro. Tudo é caro, né? Tudo é caro. Um beijo no coração de vocês. Obrigado, H. Márcia Macias Crepaldi. Boa noite, Márcia. Eric Saor, querido Eric Saor, um beijo no teu coração, querido. Amo teus comentários. Dolores Weiser. Boa noite, queridos irmãos, irmãs. Beijos no coração de todos. Amém. Um beijinho no coração de todos, né? A G diz: verdade, Adriano, vem para Irlanda. Já convidamos quem queria batizar nos lagos gelados da ilha. Ai, ai, já. Vamos ver se um dia, quem sabe, né? Marluce Alves. Olá, Adriano. Finalmente ao vivo. Isso é, Marluce. Um beijo para você, querida. Edmilson Ribeiro. Tá por aqui também. Boa noite, boa tarde a todos no amor e na paz de Cristo. Amém. Isso é. Eric Saor. Boa noite a todos e querido Adriano. A você, Eric. Marluce Alves comentando como é bom estar aqui ao vivo. Que alegria. Sandra Aguiar, esperando esta queda. Claro que sim. E ela está chegando. E olha, hoje eu vou trazer para vocês algo aqui que um inscrito do canal me alertou, disse: olha, Adriano, olha há 7 meses atrás um vídeo teu. Olha lá. Ele disse: eu venho do futuro, Adriano, e venho dizer que você profetizou algo. Eu não sou profeta, gente, de jeito nenhum. Simplesmente, quem tem um pouquinho de visão, um pouquinho, hein? Não muito, porque eu não sou também nem empresário nem nada. Mas quem tem um pouquinho de inteligência e visão empresarial, não precisa ser muito inteligente para descobrir ou prever o que vai acontecer com essa organização. Não precisa. E nós vamos ver agora o que aconteceu há 7 meses atrás aqui nesse canal, né? Antônia Carlos Ramos. Fui ancião. Antônio, desculpa. Antônio Carlos Ramos. Ele diz: fui ancião deste reino de mentiras e fico impressionado de não poder, no poder da manipulação desta seita e em como eu me envolvi com ela. Antônio, bem-vindo ao Clube dos Enganados. Lembra aquela música?
Eu vou fazer uma adaptação. Nós vamos fazer uma música aquela assim. Enganados, Prickstown, favela da Maré, a esperança não vem do mar nem das antenas de TV. Enganados, não é alagados, não. É enganados, Prickstown. Somos os enganados. Carlos Magno. Boa noite a todos os amigos desta família maravilhosa. Pausa no trabalho e vamos acompanhar mais essa live top. Carlos, de Ji-Paraná, Rondônia. Ji-Paraná, Rondônia. Ei, lá em Santa Coloma de Gramanet, Barcelona. Santa Coloma de Gramanet está assim de gente de Ji-Paraná. Assim. Conheci muitos lá do Ji-Paraná. Eita. Em falar em Barcelona, gente. A Cristiane PN está aqui também. Cristiane PN. Boa noite, pessoal. Cheguei. A Marluce, né? Querido, um abraço imenso. Descanse bastante. Obrigado, Marluce. A G, né? Também falando das minhas férias, avisou que não estaria aqui, resistiu, mas nos deixou exposto. Conceição Carvalho, minha irmã mais velha, por aqui também. Boa noite a todos os amados irmãos, né? Marluce, a G, que está comentando bastante, né? Janice está por aqui também, Janice. Boa noite, Janice Gomes. Também está por aqui o André Luiz Zimmer. Boa noite a todos vocês, queridos. Né? Vera Lúcia, por aqui também, querida. Boa noite, irmão Adriano, e a todos. Boa noite. Assim, gente, que a Márcia disse, Adriano, minha irmã que mora na Inglaterra, que me passou o seu canal. Olha que maravilha, estamos chegando por todo lado. Um beijo para você, Márcia, e para tua irmã que mora na Inglaterra. Um beijinho para vocês. Um beijinho no coração, tá bom? Olha, gente, eu servi em Barcelona muitos anos. Eu fui ancião lá, né? Chegou uma notícia para mim de lá, de que um casal, né? Notem como são as coisas. Eu falo porque eu conheço mais ou menos o proceder dessas pessoas e desses anciãos de lá também. Um casal, a esposa trai o marido com filhos pequenos, né? Filhas pequenas, trai o marido, manda um áudio para os anciãos contando o que fez. O marido tem o áudio. Vão para a comissão. Os anciãos tratam ela com uma misericórdia, porque sempre foi protegidinha dos anciãos. Trata ela com toda a misericórdia do mundo, a adúltera. Não condena, porque todos podem pecar, não é? Mas a ele lhe querem obrigar a perdoá-la. E ele diz que não, que o que estão fazendo é uma sem-vergonhice, que ela planejou tudo o que ela fez e tal. Ele se revolta contra os anciãos. Resultado final? A protegidinha do corpo de anciãos está como testemunha de Jeová, adúltera. E o que foi traído está desassociado. Foi desassociado. Chegou para mim a notícia. Não falo nomes, não falo nada, né? Porque tem muita gente em Barcelona, sabe? Tem muita gente. Mas isso está acontecendo. Chegou para mim essa notícia. Se não é assim, me aclarem vocês. Façam eu saber a verdade, né? Agora tem um perigo aí, né? Se vocês vierem me aclarar, é que vão saber que vocês estão vendo meu canal, né? Vocês veem como chega tudo para mim? Por que será que as coisas chegam para mim, hein? Será que existem pimos? O que são os pimos? São os que mentalmente já estão fora, mas fisicamente estão lá dentro vendo toda a sujeira de vocês. Toda a sem-vergonhice, todo o satanismo no atuar de vocês. E eu tenho contato com anciãos pimos. Só ontem, um ancião pimo me enviou 3 cartas recentes de vocês. 3. Aquela carta que eu li aqui ontem, que ainda não chegou em português, foi lançada lá nos Estados Unidos, as congregações, daqui uns dias chega para o Brasil. Nós já lemos aqui. Assim que o carro celestial dos apóstolos é mais rápido que o carro celestial de vocês. Chupa dedos da vida. É. Fazer o quê, né? Chupa
chupa essa manga, né? Chupa que é doce. Isso, chupa que é doce, não, senão come com batata, porque de outro jeito vocês não vão engolir, não. Né? Vocês vão ter que me engolir, como dizia Zagalo. Vocês vão ter que me engolir pelas barbas do profeta, como dizia Silvio Luiz. É isso aí. Deus me livre. Bate madeira. Bate madeira 3 vezes. Tudo que a gente não podia fazer antes, a gente tem que fazer agora, né? Meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. É duro, né, gente? Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade, né? A gente tinha que fazer uma oração inicial para começar essa live, vocês não acham? Para a gente lembrar um pouco lá da Torre de Vigia. A gente tinha que fazer uma oração inicial, né? É, não sei se a gente faz uma oração inicial. Como? Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu creio no Todo-Poderoso, o Altíssimo, e creio no seu Filho Cristo. Eu já não tenho respeito nenhum pelo Deus das Testemunhas de Jeová. Esse Deus inventado, bipolar, mentiroso, ganancioso, tio Patinhas, ou Bento Carneiro, o vampiro da Torre de Vigia. O Bento Carneiro que só vê sangue, que só quer sangue. Sangue de cabrito, sangue de bode, sangue de boi, sangue dos cananeus, sangue dos que morreram no dilúvio, sangue dos de Sodoma e Gomorra, sangue de tudo lado ele quer. É o Bento Carneiro, o vampiro brasileiro. Bento Carneiro, o Deus dos chupa-dedos. Né? Então, vamos começar a fazer uma oração, né, inicial. Né? A oração inicial, se a gente designasse para um chupa-dedo, vocês lembram das orações no Salão do Reino? Vocês lembram ou não? Primeiro que tinha oração que parecia discurso, né? Chegava a adormecer o dedão do pé. Que tinha uns chupa-dedo lá, uns tapado mental, que subia lá e queria aproveitar o protagonismo e ficava 15 minutos falando uma abobrinha lá. Falava até de Malawi, falava lá nos quintos dos infernos, pedia bênção para Nossa Senhora da Aparecida. Ah, não, Nossa Senhora da Aparecida eles não pedia, não. Pedia bênção para todo mundo, pedia até para diretor da escola, pro diabo 4. Deus me livre. E tinha uns que, para começar a oração, ele falava assim: Santo, 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 santo. Eu falava, será que é o Alexandre Pires? Santo, santo, eu me canto, santo Deus. Eu achava que era o Alexandre Pires que estava começando a oração. Só falava santo, não parava de falar santo. Santo, 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 santo do pau oco. Era o que eles falavam nas orações. Era santo para todo lado. Deus me livre e guarde. Como eu pude pertencer a esse manicômio tanto tempo? Como? Deus, é de embrulhar o estômago, né? É de embrulhar o estômago isso aí. Ai, ai, ai. Eles queria, o chupa-dedo queria dar uma impressão de oh! Não, e outras. Eu vi alguns fazer oração que, para começar a oração, fazer assim: Jeová, Deus me livre. Como se ele tivesse subindo para outra dimensão para falar com o Deus que nem é Deus. Esse Jeová não é Deus. É uma mentira comprovada. E a gente comia isso aí, né? Tinha que engolir esse jatubazão podre e achar ainda que era bonito, gostar. Graças a Deus, a gente sumiu daquele antro vil de loucura. Graças a Deus. Porque quando eu penso nesse povo, quando eu penso nesse manicômio espiritual, eu lembro de uma passagem bíblica. Deixa eu ver se eu acho aqui. Espera um momento. Deixa eu ver se eu lembro, se eu acho aqui. Ai, 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 ai. Deixa eu ver se eu acho.
Aqui, achei. Ai, ai. Fazer o quê, né, gente? Paciência, né? Quem mandou a gente entrar lá, né? Ô, João, J vem Boava, ajuda o canal aqui com uma super etiqueta. Um beijo no coração de vocês, família querida. Essa ajuda ao canal impulsiona o canal adiante e os vídeos a continuarem sendo indicados pela plataforma do YouTube. Muito obrigado, um beijo no coração de vocês. Obrigado, João, Gisele, Igor e Vitor. Ó, o Marinho aí, ó. O Marinho tá apostatando já também, né? Marinho já tá. Marinho já tá. E qualquer dia eu vou pôr ele para fazer oração aqui. Vocês vão ver as barbaridades. Vai agradecer o corpo governante, vai agradecer os pioneiros, vai agradecer o ser ministerial. As orações do salão eram assim: agradecemos, Senhor Tio Patinhas, que o Senhor nos dê homens capacitados, como o corpo governante, nosso bezerro de ouro, os superintendentes de circuito, as suas esposas, os anciãos da congregação, os servos ministeriais, os pioneiros regulares e o resto que se dane. Só tinha importância os que essas mundiças que tá lá, né? Fazer o quê? Então aqui em Isaías 29:13 diz o seguinte: aqui em Isaías 29:13, com a Bíblia israelita, que põe o nome real do Criador, né? Diz assim: por isso, Iau disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração, e o seu temor para comigo consiste em formalismo, preceitos de homens, aprendidos de cor. Como dizia meu avô, taliquá. Taliquá. Né? Taliquá. É o que vocês estão vendo aí. Taliquá. Taliquá, gente. Né? Deixa eu voltar aqui no vídeo. Taliquá. Ô, tristeza. Fácil não, hein? Fácil não, ter que comer isso aí, né? Ter que comer isso aí, paciência, né? Paciência. Um inscrito do canal ontem me deixou uma mensagem e disse, Adriano, eu vim do futuro, ele disse, brincando, né? E vim te avisar de que você profetizou algo que aconteceu. Não sei porque ele veio do futuro, né? Mas eu achei ele interessante. Aí ele me disse, me enviou um vídeo meu de 7 meses atrás, do dia 9 de março. Vídeo 9 de março de 2023. Há 7 meses e meio atrás. O dia 9 de março de 2023. Eu tenho o vídeo aqui e eu vou colocar para vocês. Deixa eu achar aí um momentinho, tá bom? Aqui está. Deixa eu colocar ele aqui. Um momento, hein? Ai, ai, viu? Fácil não, né? Paciência, né? Um momentinho, gente. The moment, please. The moment, please. Momento. Ai. Espera que agora eu vou compartilhar com vocês. Um momento. Apresentar. Compartilhar a pantalla. Aqui. Vamos ver? Vamos ver? Muito bem. Muito bem. Aqui. Ah, temos aí. Deixa eu ver se está aparecendo aí para vocês. Ó, sim que está.
Aí está um vídeo, né, de Adriano, a voz dos que não falam, do dia 9 de março de 2023. Vamos ver o que disse esse apóstata nojento aí, Adriano. No dia 9 de março de 2023. Esse mentiroso apóstata. Vamos ver o que disse. Usa até barba. Se nota que é uma apóstata, tem barba. A apóstata nojento. Descendência do inimigo. Vamos ver o que disse esse apóstata nojento há 7 meses e meio atrás. Não pode sair nada bom. Ele nunca acerta nenhuma previsão, esse apóstata. Vamos ver o que ele disse há 7 meses e meio atrás. Vamos lá. Atenção, hein, gente? Presta atenção. Um monte de testemunho de Jeová fazendo discurso do que barba. Já lá no México, eu fiquei sabendo que não podem. No Chile, eles aceitaram pôr bandeira dentro dos salões do reino. É só você colocar, né? Na internet, bandeiras do Chile hasteadas dentro dos salões do reino, para não pagar multa. Então, esse é um sintoma da decadência. Quando uma empresa começa a fazer isso, é porque perdeu já toda a sua estrutura. Está tendo que se rebaixar para poder continuar sobrevivendo. No ano de 2008, eles tiraram, né? Uma reunião semanal. Lembra que antes eram 3, né? Agora é só 2. Por quê? Porque estavam vendo que as pessoas já não estavam suportando. E estava diminuindo os adeptos. Ultimamente, agora, baixaram os requisitos para os pioneiros, auxiliares e... Agora prestem atenção. No dia 9 de março de 2023, há 7 meses e meio atrás, o que esse apóstata nojento falou sobre a pregação? O que esse barbudo, esse rebelde, descendência do inimigo, falou sobre a pregação das testemunhas de Jeová? Vamos ver. regulares, né? Agora você pode ser pioneiro em 15 horas, olha só, beleza, que maravilha. Daqui uns dias, para ser publicador, eles vão falar, se você pensou no nome Jeová, que nem é o nome de Deus, você já pode dar um relatório. Opa! O que vocês viram aí? O que vocês viram aí? Vamos ver de novo. Dos adeptos. Ultimamente, agora, baixaram os requisitos para os pioneiros, auxiliares e regulares. Né? Agora você pode ser pioneiro em 15 horas, olha só, beleza, que maravilha. Agora, hein? Presta atenção. O que o apóstata nojento falou há 7 meses e meio atrás? Daqui uns dias, para ser publicador, eles vão falar, se você pensou no nome Jeová, que nem é o nome de Deus, você já pode dar um relatório. Opa! Eita, nós, gente! Que coisa, hein? Olha No aí. ano de 2008, eles De tiraram, novo. né? Uma reunião semanal. Lembra que antes eram 3, né? Agora é só 2. Por quê? Porque estavam vendo que as pessoas já não estavam suportando. E estava diminuindo os adeptos. Ultimamente, agora, baixaram os requisitos para os pioneiros, auxiliares e regulares. Agora você pode ser pioneiro em 15 horas, olha só, beleza, que maravilha. Daqui uns dias, para ser publicador, eles vão falar, se você pensou no nome Jeová, que nem é o nome de Deus, você já pode dar um relatório. Eita, gente! Vocês gostaram, gente? É? Eu nem lembrava disso aí, gente. Eu nem lembrava disso aí. Eu nem lembrava. E um inscrito falou para mim, Adriano, ó, vai lá, dá uma olhadinha lá no vídeo que você fez há 7 meses e meio atrás. O que você falou? Sou profeta, não, gente. Esquece isso aí. Eu não quero ser ancião, não quero ser profeta, eu não quero ser nada. Simplesmente, eu me dei conta, né? É que depois que eu saí lá da hipnose, lá do. Depois que eu deixei de. Que eu saí lá do. Depois que eu saí daquilo, eu comecei a raciocinar. O Tico e o Teco, os dois únicos neurônios que têm uma testemunha de Jeová, eram os que eu tinha também, Tico e Teco. Eles acordaram de repente, falaram, ué, o que está acontecendo aqui? Aí eles começaram a acordar os outros neurônios que estavam tudo por lá. Já.
Então, eu falei, ó, gente, a decadência, as mentiras desta organização estão sendo tão expostas que eles já estão mijando na arginha, eles já estão entregando o ouro. Falaram que os pioneiros podem entregar só 15 horas? Pioneiro, 15 horas. Antes isso era quase a média que tinha que entregar da pregação. Agora não, agora é. Deus me livre, que decadência. Aí eu pensei, há 7 meses e meio atrás, né? Eu pensei, o próximo passo vai ser dizer, ó, se você sonhou de noite, né? Que você estava sonhando e sonhou com a árvore de Jatubá, você fala, Jatubá parece Jeová. Preguei. Eu sonhei com Jatubá, ó. Jatubá, Jeová. É mais ou menos igual. Posso dar relatório? Pode, aponta aí. Você não vai ficar irregular, não. Aponta aí que você sonhou com Jatubá. Acabou. Já era. Tem que zoar, gente. Tem que zoar, porque eles estão rindo da cara dos chupadedos da vida. E eu não devo nada para eles. Eles é que devem para mim. Eles deviam me indenizar por todo o trabalho de toda a minha vida para esse lixo aí chamado Torre de Vigia. Eles deviam indenizar a todas as pessoas que entregaram sua vida, seu dinheiro, seus esforços para esse lixo aí. Então eu não devo nada para vocês, ô escória do mundo religioso. Por isso eu vou zoar a cara de vocês mesmo, é o que vocês merecem. É o que vocês merecem. Vocês riram da nossa cara a vida inteira. Por que que eu agora tenho que vir aqui e ser politicamente correto com esses nojentos? Pois não me dá, como diz aqui na Espanha, no me dá la gana. No me dá la gana. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, casca fora daqui. Vai assistir uma missa. Né? Vai assistir o que vocês quiserem. Aqui eu não tô para agradar ninguém. Eu não tô. Tá bom? Vera Lúcia, muito obrigada, querida. Muito obrigado, querida, pela super etiqueta. Muito obrigado. Um beijo no teu coração pela ajuda ao canal, querida. Um beijo, Vera Lúcia. O Chupa-Dedo manda para você um abraço. Obrigado, Vera Lúcia. Ai, gente, vocês viram aí? Há 7 meses atrás, a gente já via, né, que eles estavam indo por esse caminho. Eu quero dizer a vocês que não vai demorar muito, não demorará muito, eles baixarão as exigências com respeito ao sangue e com respeito ao ostracismo. Não vai demorar muito. Se baixará as exigências quanto ao ostracismo e quanto à lei do sangue. E vou explicar por quê. Porque são os 2 maiores motivos de processos que eles estão recebendo no mundo, junto com o abuso de pequenos, que eu já nem ponho aqui, porque é o líder de processos. E como isso aí é uma empresa, não tem nada de religião verdadeira, eles olham, é isso, eles vão, com certeza, pôr medidas para evitar processos. E é por isso que eles estão pedindo muitos advogados, pessoas juristas, pessoas que entendem da área jurídica. Eles estão pedindo pessoas que entendam das ações imobiliárias do mundo. Por quê? Porque isso é uma empresa. Não vê quem não quer. E os que têm mais de 70 anos lá dentro, lá, pessoas de 75, 80 anos, o cérebro está já atrofiado. É inútil você sofrer porque você queira que teu pai, teu avô, teu tataravô queira despertar. Não vai despertar. Viu? Esquece. Só um milagre grandíssimo poderá fazer teus pais ou teus avós despertar. São pessoas que já o cérebro está atrofiado. Já os neurônios já não existem. São neurônios que levam o logotipo jw.org. Entende? Imagina os neurônios lá dentro do cérebro dessas pessoas com um logotipo JW. Está marcado a ferro. Então isso daí eles podem fazer caca em cima da cabeça deles, que eles vão achar que é chocolate. E vão agradecer ainda que fizeram caca em cima da cabeça deles. Eles agradecem ainda. Então são pessoas que já, caso perdido,
caso perdido. A bitolagem é enorme. Não tem como já atuar aí. É só Cristo mesmo que pode fazer algo. Você não, hein? Só Cristo. H, querido, muito obrigado pela colaboração e tua ajuda. As pessoas não sabem o que querem até mostrar a ela. Um beijo no teu coração, querido. Obrigado pela tua ajuda a esta plataforma. E o Mário, da família Onete, te manda um beijo. Um beijo, H. Muito obrigado. Agora, o que é que está levando à decadência total desta organização? Que nos deixam felizes, não porque as pessoas sofram, não, porque as pessoas se libertem da mentira. É óbvio que a gente fica feliz. Teve uma chupa-dedo que entrou aqui esses dias e disse assim, eu eliminei, né, a mensagem, disse assim, se nota que você nunca foi uma testemunha de Jeová de verdade. Olha um monte de bandeiras aí atrás, idólatras. O que vocês acham que eu sinto ao ler um comentário desse? Primeiro, com certeza, o dedão polegar desta indivídua tá só um fio de tanto chupar. Já nem tem dedo polegar. Deve estar chupando a munheca já, de tão chupa-dedo que é. Nunca acompanhou o canal, caiu de paraquedas aqui e vai falando de graça aí, sortando esse monte disso pela boca. Não sabe que cada bandeira dessa tem um significado em contra da Torre de Vigia. Em cada bandeira dessa é uma simbologia da onde vocês sentaram em cima. Torre de Vigia. Aonde o teu bezerro de ouro sentou em cima. Por isso essas bandeiras estão aqui. Por exemplo, né? Deixa eu achar aqui uma coisa. Um momentinho. Deixa eu achar aqui uma coisa. É rápido, hein, gente? Tá? Deixa eu só achar, tá bom? Um momentinho. Aqui, já achei. Vamos mostrar para chupa-dedo e para todos que estão assistindo, né? Os que provavelmente entrem aqui ainda. O porquê, né? Tem certas bandeiras aqui. Por que será? Tem certas bandeiras aqui. Hein? Um momentinho, deixa eu ver aqui. Um momentinho, já. Deixa eu entrar aqui, né? Deixa eu compartilhar aqui a pantalha. A tela. Compartilhar. Deixa eu ver como ficou. Se ficou bem. Deixa eu dar mais imagem para vocês. Deixa eu dar mais imagem. Aí, mais imagem. Muito bem. Então vamos soltar agora. Vamos explicar para chupa-dedo, mostrar, né, com provas. Não só falar, né? Vamos mostrar com provas. O porquê que, por exemplo, a bandeira do Chile que eu tenho aqui. Por que a bandeira do Chile eu tenho ela aqui atrás de mim? Vamos ver. Vamos ver por quê. Eu peguei aqui de um canal, hein, em espanhol. Mas vamos ver. Esse é um salão do reino. Olha lá, ó, JW. Vocês estão vendo? Chupa-dedo. Vamos voltar um pouquinho? Vamos voltar. Olha lá. Vocês estão vendo o logotipo jw.org lá azulzinho ou não? Estão vendo? E o que tem ali hasteado ali ao lado? Uma bandeira do Chile. Porque lá no Chile, nos dias 18 e 19 de setembro de todos os anos, é considerado o Dia da Pátria. E é obrigado a colocar em todos os estabelecimentos que se abrem ao público a bandeira nacional do Chile, senão paga multa. E o teu bezerro de ouro, chamado corpo governante, para não perder dinheiro, autorizou a colocar as bandeiras do Chile dentro dos salões do reino e hasteados lá dentro. E nós vamos ver mais imagens. Isso mostra para vocês, chupa-dedos, como o teu corpo governante prefere seguir aos governos antes que a Deus. Olha que coisa, né? E vocês ainda estão seguindo cegamente esses homens, hein? Terrível isso, hein? É um problema gravíssimo, gravíssimo que vocês têm cerebral. Continue.
Que trabalho fantástico fazem os primos, hein? Vamos falar a verdade, né? Um aplauso, gente, para os primos, hein? Todos aí, por favor, um aplauso aos primos. Obrigado aos primos espalhados por aí. Hermanos, queremos agradecerle su asistencia, su disposición también. Buenas tardes. ¿Viene a visitar? Sí, así es. Y vamos a comenzar esta reunión terminando. Mi nombre Mire, deseo... ¿Su nombre cuál me dijo? Ya, no hay problema, no hay problema. Si no, no importa, no hay... Me interesa saber por la bandera, ¿por qué la coloquen en el Salón del Reino? O Pimo pergunta, uma pergunta, por que vocês colocam a bandeira do Chile aqui no Salão do Reino? Olha aí. Porque cumplir con las normas del gobierno, pues. Con las normas del gobierno, pues. É pelas normas do governo, responde o chupa-dedo indicador. O indicador lá, em vez dele chupar o dedo indicador, ele chupa o polegar, né? É o chupa-dedo. E olha aí, você vê que coisa? É para obedecer o governo. Olha, tem que obedecer, né? O Sadraque, Mesaque e Abednego, o que fizeram? Obedeceram a Nabucodonosor ou preferiram ser jogados na fornalha de fogo? Daniel, preferiu obedecer ao decreto de Dario ou preferiu ser jogado na cova dos leões? Algo não encaixa aí, né? Isso parece ser hipocrisia, né? ¿La pueden mantener, no hay problema? No. Perfecto. Ya. Hoy día yo creo que se saca. No, que me pregunta por qué la bandera está ahí, por qué la ponemos, digo que cumplir con las normas del gobierno. Las normas del gobierno. As normas do governo. Holded es un Colocamos a bandeira aí porque é a norma do governo. óptimo para pequeñas Olha empresas, fácil de só. implementar y a un coste seguro. Que coisa, né, gente? As normas do governo. ¿A quién vamos a obedecer? El apóstol Pedro dijo, es necesario. A quem obedeceremos, diz Raciel. A quem vamos obedecer? A Deus ou aos homens? Atos 5:29. Respondeu Pedro aos apóstolos e disse: é necessário obedecer antes a Deus que aos homens. Obedecer a Dios antes que a los hombres o antes que al gobierno. Y Jesús E dijo, Jesus disse, Cristo, né? Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Claro. Ali eles estão dando só o que é de César, né? dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Me hubiera gustado saber qué opina sobre la bandera que la coloquen en el Salón del Reino. Lo que pasa es que es una ley. Ah, es por la ley. La ley exige ponerlo. Vocês Perfeito. estão vendo, gente, como que a chupa-dedice crônica é gravíssima? Todas essas pessoas que estão aí defendendo o uso da bandeira no Salão do Reino são testemunhas de Jeová bitoladas, que quando se tornaram testemunhas de Jeová, eles mesmos aprenderam nas literaturas que não devia nunca saludar uma bandeira, hastear a bandeira nas suas casas, que isso era ato de idolatria. Agora, como foi o corpo governante que autorizou, eles estão dizendo que está correto. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, que não adianta tentar dialogar como um chupa-dedo. É Cristo que desperta a mente cega dessas pessoas que vegetam. É assim, não tem jeito. Continua. Perfecto. Muchas gracias. Y como nosotros tratamos de cumplir la ley lo mejor que se pueda, ¿Ya? tenemos que hacer. Claro. No es un asunto de adorar la bandera, sino que si la ley exige poner la bandera, Perfecto. Olha, você viu o que ele disse? Não é uma questão de adorar a bandeira, não. É uma questão de obedecer o governo. Temos que fazer, né? Não estamos adorando a bandeira, mas temos que obedecer o governo. Aí eu pergunto, e se o governo mandar você ir na guerra matar? Ah, nós não estamos matando, a gente só está obedecendo o governo. Pá, 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 pá. Eles morreram porque a bala pegou neles. E eu só obedeci o governo, viu? Eu peguei a metralhadora, apontei obedecendo o governo e fiz pá, 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 pá. Eles morreram porque, por casualidade, a bala foi e entrou neles. Agora, eu não tenho culpa, eu só estou obedecendo o governo. Fazer o quê, né? Chupa dedos. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Igualmente, adiós.
¿Te quieres seguir engañando, testigo de Jehová? Veamos lo que dice la tal. Você quer continuar te enganando a você mesmo, testemunha de Jeová? Ou seguirás cegos? Ou seguirás cego aí, né? Será que você quer continuar cego? Playa 15 de mayo de 2010. Sentinela, 15 de maio de 2010, em espanhol, hein? O que a torre de vigia diz, né? Diz o seguinte. Página 6 dice, hay países Existem países en los que se espera que se Existem países que se espera que se venerem os símbolos pátrios. Sem dúvida nenhuma, os cristãos respeitamos a autoridade civil, Romanos 13:1. Mas quando se celebram cerimônias nas que se intervêm as bandeiras nacionais, nós, guiados pela Bíblia, aonde Jeová marca e remarca que ele é o único que merece devoção exclusiva e dirige essas exortações, dizendo: fujam da idolatria e guardem-se dos ídolos. Jesus deixou bem claro: é a Jeová, teu Deus, a quem tens que adorar, e é só a ele que tem que render serviço sagrado. se veneren los símbolos patrios, como la bandera. Sin duda alguna, los cristianos respetamos la autoridad civil, pero cuando se celebran ceremonias en las que intervienen las banderas nacionales, nos guiamos por la Biblia, donde Jehová recalca que Él es el único que merece devoción exclusiva y dirige estas exhortaciones. Huyan de la idolatría y guárdense de los falsos ídolos. Con las normas del gobierno. Por supuesto, no, si eso es lo que menos quiero, interrumpir la reunión. No me interesa. Me interesa más el testimonio. Por lo menos podemos dar fe de que la bandera está acá en el Salón del Reino, acá en Peñalolén. Hola, buenas tardes, chiquitina. Podemos ver entonces que es una bandera que está puesta acá en el jardín del Salón del Reino. Vemos el asta de la bandera. Y vemos la bandera. La bandera no pertenece a la casa del lado, está dentro del Salón del Reino. Eso hay que dejarlo muy, muy claro. Pero, papá, ¿qué haremos cuando suene el himno nacional? La verdad, no lo tenía muy claro. Señoras y Olha os vídeos que eles colocam. Papai, o que faremos? O que farei quando cantem o hino nacional? Aí o pai, mirando com essa cara de paisagem aos céus, reflete. Na verdade, eu nunca tinha pensado realmente nisso. Continuamos. señores, es el momento de levantarse. Va a sonar nuestro himno nacional. Olha. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade, ó, conseguimos conquistar com braço forte. Ei, que hino mais lindo é o nosso, hein? Agora, a família de Chupa-Dedo tá lá num evento esportivo. Vai tocar o hino nacional. Vamos ver o que eles vão fazer agora. Vamos ver. Aqui está transmitindo na PNL várias mensagens, querendo dizer, não vá nesses lugares. Vocês são diferentes do mundo. Vocês não devem assistir eventos esportivos. Principalmente Copa do Mundo e essas coisas. Não vá. Vocês são diferentes. Lá pratica idolatria. E no Salão do Reino, o que eles estão fazendo? Vamos lá. En el párrafo anterior se mencionaba que con el simple hecho de ir a la ceremonia se veía como una infidelidad a Jehová, por lo que muchos prefirieron morir antes de idolatrar al emperador. ¿Se hace el saludo a la bandera en mi nueva escuela? Ok, niños, pongámonos en pie para hacer el saludo a la bandera. Ó. Ó. Gente, vocês estão vendo como esta organização é maquiavélica? Vamos, crianças, nos colocamos de pé para fazer a saudação à bandeira.
E a chupa-dedinho, coitada, inocente, fica sentadinha lá. Esta organização expõe o cérebro de crianças a um maltrato, a uma aberração cerebral, mental, fortíssima. Aonde os governos, o do Japão já meteu mão, disse, olha, aqui no Japão não, hein? Aqui no Japão, tudo o que fizeram as demais crianças, os filhos dos chupa-dedo vão fazer também. Senão nós vamos tomar a potestade, a pátria potestade dos pais. E acabou a história. Assim que os japoneses lá tiveram que abrir os olhos de verdade. Para com o que está acontecendo com eles lá. E isso tinha que acontecer no mundo inteiro. E aí, ó que não sei a vergonha que faz passar, né? Elizabeth, ¿ocurre algo? Elizabeth, disfruta sin esfuerzo tus comidas con HelloFresh. Lleva una dieta balanceada sin dificultad. Sigue el paso a paso. Elizabeth, está acontecendo alguma coisa? Que Olha, Elizabeth. Que... E agora, gente? O que acontece? A Elizabeth está lá, né, sentadinha, passando vergonha diante do professor, sendo exposta ao ridículo, enquanto o corpo governante manda hastear a bandeira nacional do Chile nos salões do reino para não pagar uma multa, que nem é cara. É isso aí, ó, que vocês estão vendo. Continua. Hay que cumplir la ley del César. Entonces usted me dice que es para cumplir la ley. Como todos tenemos que cumplir la ley. Claro, y aunque cumplir la lei signifique... Ou seja, o chupa-dedo está dizendo que nós temos que cumprir a lei do César. Ainda que passe em cima, né, do que eles dizem a lei de Deus, né? Aí, nesse caso, a lei de Deus importa um pepino para o corpo governante. Aí importa um pepino. E você, chupa-dedo, que está aqui assistindo esse vídeo, vê se você desperta, tá bom? Que já está ficando ridículo a tua situação dentro desse lixo aí chamado Torre de Vigia. Tá aí a tua hipocrisia. ¿Pasar por alto alguna norma bíblica? ¿No? No pasamos por alto ninguna norma bíblica. El apóstol Pedro dijo, Aí, eles disseram que não estão passando por alto nenhuma norma bíblica. Mentirosos. Né? O apóstolo Pedro disse, né? É necessário obedecer a Deus antes que os homens. Olha aí. es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres o antes que al gobierno. Cumplimos solamente con ponerla, Ya. porque es una obligación, Olha. porque es una ley, porque nosotros, tal como Jesucristo nos enseñó, que nosotros, las cosas de César, Olha. para César, las cosas de Dios las Claro. cosas son para Dios. Olha. Entonces, claro, nosotros si estamos en es lo mismo que desobedecer, por ejemplo, un presidente o un carabinero, ¿podemos hacerlo? Claro, eso yo lo entiendo. Ya, pues, Yo lo es entiendo. lo mismo. Sí, sí, que a mí me llama la atención, por ejemplo, yo he visto la traducción del Nuevo Mundo. La traducción del Nuevo Mundo, Sí. eliminaron la palabra bandera en el libro de Números. ¿Usted sabía eso? Sí, sí. Aquí vemos en la traducción de la Reina Valera en Números 2:34 que la palabra bandera sí existe. Dice que hicieron todo lo que Jehová mandó por medio de... Olha aí. A Reina Valera, que é uma tradução aqui da Espanha, né? Muito do idioma espanhol, muito reconhecida, tradução de 1960, em Números 2:34, diz que os filhos de Israel, fizeram os filhos de Israel conforme todas as coisas que Jeová mandou a Moisés, e acamparam por suas bandeiras, e assim marcharam cada um por suas famílias, segundo as casas de seus pais. As bandeiras marcavam cada família, né? Cada tribo de Israel lá, né? Agora vamos ver o que diz a tradução do Novo Mundo. Tiraram a palavra bandeiras. El Nuevo Mundo de los testigos de Jehová. Y los hijos de Israel procedieron a hacer conforme a todo lo que Jehová había mandado a Moisés, de manera que acamparon en sus divisiones. Olha só, eles já mudaram. Disseram que os filhos de Israel acamparam conforme as suas divisões. Eliminaram a palavra bandeiras. No aparece banderas. Sí, porque ¿Y nosotros alguna razón especial de haber eliminado la palabra bandera del libro de Números? Lo que pasa es que nosotros no... Porque se puede tomar como se puede tomar como algo que... Esse que está respondendo aí é um bitolado. Ele não sabe nem o que ele está falando e ele está se atrevendo a falar. Ele já deve ter sido até desassociado por causa disso. Porque ele está lá assim, tiraram a palavra bandeira porque ele não sabe o que ele está falando. Daqui a pouco ele sorta uma baboseira aí, porque é bitolado mesmo, né? Chupa dedo, fala o que vier. Porque, ó, chupa dedice não tem idioma, gente. Não tem nacionalidade.
esse vírus da chupa-dedice, ele tem afetado todos os países que a Torre de Vigia pôs os pés. Todos. É crônico. É chupa-dedice crônica e, em alguns casos, irreversível em fase terminal. Em alguns casos não tem jeito. Esse mesmo aí, ó, agora mesmo deu um pane cerebral. O Tico e o Teco dormiram, apodreceram e não só fizeram isso, sem querer, deu uma descarga elétrica e começou a entrar em colapso todo o cérebro dele. Ele começou e não sabia o que dizer, né? Quando perguntaram para ele o porquê, né, dessa barbaridade aí. Fica vendo. Ó. Que puede representar algún emblema. Claro, pero colocaron una frase que se llama, dice, según su división de 3 tribus, en vez de la palabra bandera. ¿Qué pusieron? Eso dice, según su división de 3 tribus. Usted puede ver en todo el libro de Números, capítulo 2. De manera que acamparon en sus divisiones. No aparece banderas. Los sustituyeron por de 3 tribus. Es por eso lo que... Bien, ¿cuál es su nombre? Tal vez te preguntes, ¿por qué pusieron la bandera de Chile en los salones del reino? Bueno, durante las fiestas patrias, todo edificio público o privado debe poner la bandera de Chile. Si no lo hacen, reciben una multa. La ley obliga a poner la bandera durante el 18 y 19 de septiembre. Entonces, si no hacen esto, se les pone una multa. La multa asciende a unos $400. Los testigos de Jehová de Chile. Gente, se eles não colocar a bandeira, sabe de quanto é a multa? $400. Eles vendem a mãe por causa de $400, gente. Eles vendem a mãe por causa de $400. Olha só. Para quem pede a moeda da Sofia, que era para comprar sorvete, eles pedem a moeda do sorvete de uma criança? É claro que $400 vai doer no bolso deles, né? Eles preferem ir lá, se ajoelhar diante da bandeira, hastear elas, até lá fazer gravata dos anciãos com a bandeira do Chile, do que pagar $400, né? É isso aí que vocês estão vendo, a tua religião verdadeira aí, ô chupa-dedo. Le dicen que están siguiendo la ley, pero como ya vimos, al César lo que es de César. Pero Pedro dijo, vamos a cumplir o a obedecer siempre a Dios antes que a los hombres. He ahí la contradicción. Pasado vemos que la bandera ya no está. Hoy día es sábado 22 de septiembre y ese mismo salón. É isso aí, gente. Fazer o quê, né? Paciência. Sei. Então, vai aqui um pouco minha resposta, né? A chupa-dedo que perguntou, né? Disse que eu nunca fui testemunho de Jeová mesmo, porque olha as bandeiras que eu tenho. Por exemplo, a do Chile está aqui. Por isso que você viu. Ali atrás está da Austrália. Aqui atrás está da Austrália. Sabe por que a da Austrália está aqui? Chupa-dedo? Porque lá na Austrália, vocês foram levados diante dos tribunais por haverem tapado nos arquivos das congregações 1.006 casos de abuso de pequenos. 1.006 casos comprovados. Foram 1.006 casos que afetaram a 1.800 vítimas. Tudo tapadinho nos arquivos das congregações. E foi lá testemunhar o Patrick do Bob Esponja, o Pinóquio oficial do corpo governante chamado Geoffrey Jackson. E o Geoffrey Jackson mentiu descaradamente. Quando lhe perguntaram a ele se eles afirmavam ser a única organização, o canal de Deus com a Terra, a organização verdadeira, ele disse não. Seria presunção da nossa parte dizer que somos os únicos. Neste exato momento, Geoffrey Jackson estava declarando que vocês não são religião verdadeira e que Deus pode usar outras pessoas. Então, por que vocês, nas literaturas de vocês, dizem que o único meio para se salvar, a arca moderna, é a organização do Tio Patinhas? Por quê?
quando o teu próprio líder, Geoffrey Jackson, disse que não é assim. Com a mão na Bíblia, ele jurou. Coisa que vocês dizem que não pode fazer. Jurar em nome de Deus e da Bíblia. E as Escrituras dizem isso. Pois ele jurou em nome, com a mão na Bíblia. Ele jurou dizer a verdade e depois mentiu. Por isso está a bandeira da Austrália aí. A da Noruega, por que está aqui? Aqui está a bandeira da Noruega também. Né? Não sei se pode ver. Bom, está aí por trás das outras. Não, está aqui. Essa é a bandeira da Noruega. Ó. Essa é a da Noruega. Sabe por que está a da Noruega aqui? Porque lá na Noruega, a justiça, em 2 instâncias, ditou veredito em contra da organização das Testemunhas de Jeová, dizendo que vocês não são mais religião reconhecida, devido à política de vocês do ostracismo e do que vocês provocam, os danos que vocês causam na vida de muita gente, de muita família. Portanto, o governo da Noruega tirou de vocês o direito de fazer casamentos, por exemplo, e de ser religião considerada. Vocês podem sair e fazer as reuniões de vocês, vocês ainda podem funcionar, mas não vão receber mais o que vocês recebiam do governo da Noruega, que é $1.500.000 ao ano. Repetindo, vocês já não receberão da Noruega, do governo da Noruega, $1.500.000 ao ano. Fechou a torneira. Esse é um dos motivos. Lá está a bandeira dos Estados Unidos, que está ali embaixo. Ali atrás, perto da do Brasil, mas do outro lado que vocês não estão vendo. Deixa eu ver se vocês podem ver. Vamos ver. Ali está da Angola e atrás da Angola está a bandeira dos Estados Unidos. Por que está a bandeira dos Estados Unidos aí? Não é porque vocês nasceram aí nesta organização, não. Não é porque essa organização começou nos Estados Unidos. Não, isso foi uma catástrofe. A bandeira dos Estados Unidos está ali. Por quê? Na Pensilvânia, vocês foram intimados, aproximadamente 500 congregações, a entregar todas as atas das comissões judicativas de abuso de pequenos. Foram intimados muitos anciãos. Anciãos, hein? Não a organização, anciãos, que é os chupadedos, né? Que pensam que são alguém e que agora vão ter que pagar o preço de fazer papel de tonto. E o que vai acontecer? Vai acontecer que já foram vários para a cadeia e vai continuar entrando mais por encobrir abusadores. E a investigação continua. Na Pensilvânia, 26 condados da Pensilvânia estão baixo investigação nesse caso. E de vez em quando sai aí a procuradora lá, não me lembro bem, ela sai dando relatórios do que está acontecendo. E o circo está pegando fogo para vocês na Pensilvânia. Por isso tem aí a bandeira dos Estados Unidos. Aqui atrás de mim, olha, tem a bandeira da Espanha. Olha a bandeira da Espanha aqui, ó. Por que eu tenho a bandeira da Espanha aí? Primeiro, porque é o país que me adotou e que me tratou com muito carinho. Segundo, porque aqui na Espanha, esta maldita organização chamada Testemunhas de Jeová teve a ousadia de processar as suas próprias vítimas. Vítimas de abuso, vítimas de ostracismo, vítimas de traumas mentais e transtornos mentais. Esta organização sectária teve a capacidade de denunciar e processar as suas próprias vítimas. Mas aconteceu que o tiro saiu pela culatra. Os meios de comunicação todos apoiaram a associação de vítimas, deixando vocês com um bumbum pro ar, como diz aqui na Espanha. Ainda que chegasse a perder esse processo, a associação de vítimas, já ganhou de maneira mediática. Vocês estão mais sujos que pau de galinheiro. Nem se vê vocês mais pregando de casa em casa aqui na Espanha. Sumiram totalmente.
de vez em quando vê um carrinho ou outro por ali, com 2 múmias ao lado, e que não para nem Deus para saber de vocês. Nem Deus para ali para saber de vocês. Por isso está aí a bandeira da Espanha. A bandeira do Brasil, por que está ali? Porque o Brasil é um país de pessoas extremadamente fervorosos e crentes no Deus Todo-Poderoso. E é o país aonde eu nasci, é o país do meu coração. Aqui nessa veia corre sangue brasileiro. E com muito orgulho. Não existe para mim lugar melhor no meu coração que o Brasil e a minha cidade Marília. Vou morrer, posso conhecer Paris, posso conhecer Londres, posso conhecer Lisboa, posso conhecer tudo quanto é lugar do mundo maravilhoso, Barcelona, Madrid, que eu já conheci, Barcelona e tudo isso aí. Para mim, a cidade mais linda do mundo é Marília. Para mim, né? Eu sei que para vocês não será, mas para mim é. Símbolo de amor e liberdade. A cidade mais linda do mundo, Marília, interior de São Paulo. E é por isso que a bandeira do Brasil está ali. Porque eu sou brasileiro. E porque no Brasil está cheio de vítimas das Testemunhas de Jeová. E porque este canal, 85% da assistência desse canal é do Brasil. Depois tem a bandeira da Angola, que está ali, para representar a todos os países de África, Angola, Cabo Verde, Moçambique e muitos outros. E depois, aqui atrás, tem a bandeira de Portugal, aonde muitos portugueses, os nossos pais e mães portugueses, que levaram esse idioma maravilhoso para nós, o português, a quem eu agradeço imensamente, que é vizinho daqui da Espanha, aonde tem ativistas que eu conheço e muitas pessoas que acompanham este canal. Por isso está ali a bandeira de Portugal. Assim que, olha, eu poderia continuar contando coisas para vocês aqui, principalmente para essa chupa-dedo que disse: ai, se vê que você nunca foi uma testemunha de Jeová de verdade, porque olha um monte de bandeira aí, idolatria. Essa é daquelas que quando tá no Salão do Reino, lá dos chupa-dedo, Salão do Reino não, o jaulão do reino. É daquelas que fica com o celular, agora o celular não é mais as revistas, né? Mas quando era a revista, ficava assim com a revista assim. Aí o anciasnos, que levava a mente nela, dizia, pergunta do parágrafo número 3. O que temos que fazer para sobreviver à grande tribulação? A chupa-dedo. Sim, a irmã Maria Onete. Sim, você. Eu? Sim, a irmã Maria Onete. Essa que tá aí, ó. Essa aí com o dedão na boca. E o indicador lá com o microfone. Quem? Quem é? E o anciasno? Aquela ali que tá com a mão levantada. E tá todo mundo com o dedão na boca e só tem uma lá assim. Aquela, tá. Já vi. Então, tá. Aí ela pega o microfone e fica com o microfone lá embaixo, porque é chupa-dedo, não sabe. Não, põe o microfone na boca, irmã. Ela, é verdade, desculpa. Como era a pergunta mesmo, irmão? Aí o ancião diz, o que tem que fazer para sobreviver na grande tribulação? Ela, espera que eu vou ler. Conforme diz aqui, na mente nela, temos que ser leais ao corpo governante. Feliz da vida, vai para casa, que comentou com as próprias palavras. Assim funciona nos jaulões do reino das testemunhas do tio Patinhas. É assim. Tricolor, querido, obrigado pela tua colaboração e a tua ajuda, sempre ajudando o canal. Um beijo no teu coração, Tricolor. O Marinho te manda um beijo. Obrigado, Tricolor. Tricolor, vê se ganha do Palmeiras hoje, hein? Ah, olha lá, hein? Que meu Coringão tem que ganhar do Cuiabá. Assim, gente, que vocês veem, né? Que coisa, né? Que coisa triste, hein? Fala a verdade.
Deus me livre. Não é fácil, não, hein? Quanta cena dessa vocês viram no salão, dos chupa-dedo comentando, lendo? E aqueles que começam a ler assim e se perde. Porque o cérebro já não raciocina, não funciona. Com certeza tem alguém nesse chat que era desses também, viu? Que começava a comentar e se perdia. Espera, ai, me deu um branco. Me deu um branco. Vou contar uma história para vocês, né? Não vou falar quem é, para ninguém se sentir ofendido. Era familiar minha, era minha familiar. Pobrecinha, já faleceu. Era dessas, né, pobrezinha, bitolada, coitada, né? Cresceu desde que a jovem ali, né? Bitolada, né? Mas era daquelas que respondia o que queria, né? E levantou a mão na sentinela, né? Na mentinela. Levantou a mão. Aí o anciasno daquela época, que eu conheço muito bem quem é um cachaceiro de primeira. O anciasno falou, a irmã tal. Aí tudo nós lá, né, já falou, aí vem. Aí vem, porque quando ela comentava, ela sortava, cada um aqui, Deus me livre. Aí eu falei, aí vem. Aí levantou a mão, o anciasno, é a irmã. A gente rezava para não dar comentário para ela, para não passar vergonha, né? Aí ela disse, a pergunta da mentinela era, por que Jeová é chamado de o Alfa e o Ômega? Por quê? Vou repetir. O anciasno da sentinela perguntou, por que Jeová era chamado de o Alfa e o Ômega? Ela disse, olha, o Alfa eu não sei, mas Ômega é porque ele é preciso que nem os relógios Ômega. Ele não atrasa nem adianta. Ele é preciso, que nem os relógios Ômega. E ficou séria. Ai. Chupa essa manga aí. O que vocês acham disso, gente? O que vocês acham disso aí? Ai, por que Jeová é o Alfa e o Ômega? Porque ele é que nem um relógio Ômega. O Alfa eu não sei, ela falou. O Alfa, ó, aí você não me forçou a barra. O Alfa exigir demais de mim. Agora, Ômega porque ele é preciso, que nem o relógio Ômega. Não atrasa nem adianta. É preciso. É demais, né, gente? Calico pontual, querido. Um beijo, obrigado pela ajuda, Calico. Obrigado, Calico. Um beijo no teu coração. É fácil não, né, gente? Vamos falar a verdade? É duro, né? Tem que ser chupa-dedo mesmo, né? Eu guardei isso daí, foi um ensinamento pra mim, ó. Fantástico. Depois eu vou contar outra, né? É uma piada boa essa, mas não vou contar, né, quem é, porque ele vai ficar bravo comigo se eu contar. Coisa de adolescente, né, gente? A vez nós estávamos no Salão do Reino, né? É essa anedota, né? Não vou falar quem é. E uma estudante sentou ao lado desse adolescente, né? E estava lá no estudo da sentinela. O dirigente da mentinela, o anciasno da época era eu. O anciasno era eu. E olha a pergunta que eu falei. Olha para vocês verem se o mundo é da volta, hein? A pergunta que eu fiz foi: o que é um apóstata? O que é um apóstata? Foi a pergunta que eu fiz. Aí, a estudante que estava ali olhou para esse adolescente e falou assim: o que é um apóstata? E esse adolescente olhou para ela e falou assim: é esses que jogam no bicho, que aposta.
É esses que jogam no jogo do bicho que aposta. Quando você pensa que viu tudo, acontece outra coisa. A gente tem que rir, né? Pra não chorar, não é verdade, gente? Eu precisava rir. Ai. Ai, gente, vai fazer o quê, né? Assim que vocês já aprenderam hoje o que é um apóstata e o que é o alfa e o ômega. Dependendo da minha família, vocês vão, ó, espiritualmente, vocês vão estar, ó. Bem, minha família é o bicho. Ai, deixa eu tomar água, gente, espera aí. Ai. Assim que nada. Fazer o quê, né? Paciência, né? Nós vivemos nisso, agora a gente tem que falar disso. Vai falar do quê, né? A vida inteira a gente ficou dentro dessa loucura aí. Agora a gente só tem que lembrar dessas coisas mesmo, né? Não tem outra coisa que lembrar, porque a gente viveu lá dentro. Olha, gente, eu vou falar para vocês, viu? Eu preciso tirar uns dias de descanso que eu falei, né? Na sexta-feira eu não vou fazer live, nem no sábado, nem no domingo. Talvez na segunda também não, nem na terça. Mas eu vou sentir saudade de vocês, mas eu preciso descansar. Ou se não, fazer lives cômicas. Eu vou abrir uma sessão nesse canal para vocês contarem verdades. Não vem com mentira, não. Não. Já chega de mentira quando nós estávamos lá dentro. Que vocês contem anedotas engraçadas lá nos jaulões do reino, porque lá só tem doido. Então, que contem para nós, né? As anedotas que vocês viram nos salões do reino, da família de vocês mesmo, né? Que vocês contem para nós aqui. Olha, uma coisa, quem tiver alguma anedota aí dessas, tipo das que eu contei agora, e quiser contar, é só pedir para mim aqui que eu mando o link, vocês entram e contam. Quem tiver anedota para contar, diz: eu tenho. Eu deixo você entrar aqui, ó. Se você não quiser pôr câmera, não põe. Tá bom? Se você não quiser pôr câmera, você não põe. Só tua voz. Aí você conta. Oh, eu passei cada coisa. Ui, Jane Macias. Jane Macias. Jane Macias, você conhece minha família, Jane Macias. Jane Macias, você conhece minha família, Jane Macias. Eu não posso falar nomes aqui, hein? Mas Jane Macias, você conhece a minha família. Viu? Ai. A Jane Macias conhece a minha família. Um beijo no teu coração, Jane Macias. Ai. Eu conheço essa torre de décadas, já ouvi tanta história, diz o Tricolor. Vamos ver aqui. Vamos ver os comentários, né? O Tricolor diz: eu conheço essa torre de décadas, já ouvi tanta história besta. Cada comentário bizarro. Eu também. Vamos ver mais comentários aqui. Perguntaram algo difícil. Meu sogro levantou a mão e respondeu: pesquisei, mas não encontrei. Perguntaram uma coisa difícil. O sogro dele levantou a mão. Sim, o senhor, eu chupa dedo aí.
Ó, eu pesquisei, mas não encontrei não. Que beleza, hein? Ajudou um montão. Ai, ai. Vamos ver mais aqui, né? Tô suando ainda de tanto rir. O Garth Thanos diz que o Armagedon tá vindo. Ai, ai. Jane tá aqui também. A Lucelena disse que essa live vai ser boa quando for só anedotas, hein? Vamos abrir essa sessão, gente? O que vocês acham? A semana que vem a gente começa? Vocês vão pensando nas anedotas aí que aconteceu com vocês. Que sejam engraçadas, hein? Pra contar aqui. A gente fazer um dia de humor, né? Vai ter o dia do humor aqui nesse canal. Bom, de vez em quando sempre tem, né? Ai, ai. Vamos ver o que diz aqui a Marluce. Amores, tenho que ir agora. Um beijo para todos, imenso prazer. Um beijo, Marluce. Um beijo no teu coração, querida. O Tricolor diz para revisar vídeos antigos nos dias que não fizer, só vivo. Programa para ai, ai. As histórias da torre, quando contamos, parecem histórias. Trancou-se. Opa! Jane, é meu primo. É meu primo. Né? Se você conhece tanto, você já deve ter conhecido muitos da minha família, viu? Muitos da minha família você conhece. Só que esse aí não é testemunho de Jeová, ele nunca foi. Ele ia, mas depois não se batizou nem nada. Meu primo. Amo meu primo. Amo meu primo. Ai, ai. O H diz: Adriano, eu acho que eu deveria ter sido da seita, pois já estou morrendo de rir sem saber o que imagina se eu soubesse. Sim. A Cristiane diz: e quando a irmã idosa lia o parágrafo todo de novo. E ainda costumava ler o pedaço do seguinte. Eu vi muito isso acontecer, sim. E o anciãs não tinha que falar, ó, para, irmã, é só até aí. Queria comentar, que comentava lá, e lá vem. Lá vem. Era a leitora da sentinela, li o parágrafo inteiro de novo. Começava a ler o outro também. E quando ia ler a Bíblia, falava, quem quer ler esse texto? Porque depois passou ao indicador ler, né? Mas antes não, antes quem lia eram as pessoas lá, né? Os irmãos. Os irmãos. Então, quando os irmãos iam ler, lê aí. Começava a ler que nem se fosse a leitura da Bíblia. Lia todos os versículos. Para, irmão. Para que você já está passando dos limites. Faltava fazer essa introdução e tudo. Ai, ai. Ai, ai, viu? Que engraçado. A Jane Macias disse que ela era do circuito de Marília, o SP12 na minha época, era o SP12. Todo mundo me conhece lá, Jane. Todo mundo. Você tá falando da minha família, hein? As pessoas que você falou aí, você falou da minha família. Meu primo era gatão, ele era loiro, do olho verde, né? Na época as meninas ficavam de olho nele, meu primo. É bonito, meu primo. Sempre foi bonitão. Um criticado pela família também, porque não é de Jeová. Ai, ai, vamos ver o Reinaldo, o que ele vai contar para nós aqui. Ele disse, teve um publicador que bateu na porta do morador. O morador abriu a porta e o publicador novato, nervoso, perguntou o que o morador queria. Vamos encenar isso, vamos. O publicador novato, morrendo de medo de falar, chega lá na porta do morador. O morador sai. O que o senhor quer?
E o morador, o que você quer? O que você quer? O morador ia falar, quero que você rape fora daqui. Some daqui, imundiça. Deus me livre, gente. Ai, ai. Uma vez eu fui pregar com um tio meu, né? Na zona rural. Escuta essa, eu tinha 10 anos de idade. Lembrei agora. Fui pregar, era lá perto de Avencas. Tem Marília e tem Avencas. Nós fomos pregar em Avencas. Na época que ia no sítio pregar. Aí a gente, naquela época, levava as pastinhas na mão, assim, sabe? Tinha um sermão pra falar. Eu e meu tio. Aí a gente desceu, né? Lá longe a gente viu lá um senhor sentado na frente de uma casa de madeira, assim, lá no sítio. Sentado num banco de madeira. Esses bancos de madeira solto do chão, sabe? Esses banquinhos largos, assim, de madeira. Antigo. O homem tava ali, né? Picando fumo de corda pra fazer cigarro. E nós chegamos. Tinha um Fusca branco parado assim na frente do homem, assim, estacionado. E ele sentado ali naquele banquinho de madeira, picando fumo. Aí a gente chegou, né? Com aquelas lorotas todas, né? A gente chegou com aquelas lorotas. E por quê, né? Salmo 37, 9, meu tio, né? Eu não, eu tava quieto, 10 anos eu tinha. Então, porque Salmo 37, 9, Revelação 21, 3 e 4. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Todas essas histórias, né? Ai, gente, não aguento. Ai, a Cristiane deixou aqui, ó, uma super etiqueta, um beijo no coração, Cristiane. Aí, né, gente? Conto pra vocês, não, eu não vou ficar rindo aqui, não, né? Aí nós lá, Revelação, né? Apocalipse. 2 Timóteo, Mateus 24, 14, 28, 19 e 20. Salmo 83, 18. E o velhinho ali picando fumo, né? Aí o velho falou, senta. O senhor foi para uma ponta do banco. Meu tio sentou no meio e eu sentei na outra ponta. Aí, quando tá terminando já de conversar, né? Eu te falei, então tá, seu Zé. Eu não sei o nome dele. Então tá, seu Zé. Foi um prazer conversar com o senhor. Levantou, né? No que ele levantou, eu levantei também. O banco virou pra cima do velho. E o velho caiu no chão. Seu cigarro foi pra tudo quanto é lado. E nós, meu tio, Adriano, para de rir, Adriano. E ele acudindo o velho lá no chão e eu cascando o bico de rir. Pregação na zona rural. Fazer o quê, né? Parece que tá chegando mais experiência aqui, vamos ver. Parece que tá chegando mais experiência. Vamos ver aqui o que diz aqui. O Antônio Carlos disse, lembro que diziam que a reunião tinha que terminar na hora exata, porque quando chegava a hora de terminar, e os anciantas passavam do tempo, o Espírito Santo ia embora. Claro, porque o Espírito Santo, perdão, o Espírito Santo é organizado. Se passou da hora, o Espírito Santo, ó, casca fora dali. A Berenice diz, eu bati em uma janela. Olha que enxerida. Vai brincar e bate numa janela. A janela abriu e eu disse, ai meu Deus, a janela abriu. Ai meu Jeová, é do quarto. Ai, tem alguém dormindo. Ô, chupadeira de enxerida. Deus me livre. A Terezinha diz, uma irmã no campo perguntou o nome do morador. Quando ele disse o nome, a irmã disse,
Nossa, que nome esquisito. Eu morro de vergonha. Nossa, que nome esquisito. Ô, gente, não é hoje que é para fazer a sessão. A Maria Aparecida. A Maria Aparecida disse. Teve um irmão que foi sentar no sofá para outro irmão fazer a leitura da sentinela. Na hora dele sentar, ele soltou um peitão. Todos começaram a rir. Gente, guarda as histórias, gente. O Anthony Morris conta dele que diz assim: um outro publicador foi fazer um discurso número 2, a leitura da Bíblia. Ele fez uma introdução. Antigamente se fazia introdução, às vezes alguns faziam umas coisinhas no meio também, depois a conclusão. O publicador foi fazer o discurso número 2, ele fez uma introdução, mas estava lendo outro trecho da Bíblia, um capítulo anterior. Ele viu que não tinha nada a ver e desceu chorando da tribuna. Coitado, que trauma, né? Começou a ler errado. Ai, que manicômio a gente viveu, gente. Ai. Livre-se. Livre das correntes. Ele disse. Teve uma que o dirigente perguntou: qual é o seu nome, irmã? E ela disse: Maria, infelizmente. E depois fez um comentário da Betina. Maria, infelizmente. Que raiva da mãe e do pai que ela devia ter, né? A Idília, contando uma lá de Portugal. O irmão foi à casa de banho, foi pro banheiro e não desligou o microfone, então se ouviu barulho e o resto caiu na sanita. O salão ouviu. Todo o salão ouviu a cagada do irmão. Lembro. Sim que eu lembro, Jane. Para de entregar o povo aqui, Jane. O Tricolor diz: eu lembro da época que dirigia a escola do ministério. Um tremia tanto para fazer a parte que peitou na tribuna, nem esperou o conselho de vergonha, foi embora. Ué. Ai, gente, vocês são terríveis, né? Vamos parar, que eu não tô aguentando já de tanto rir. Ó, vocês não inventam história não, conta história de verdade, hein? Conta história de verdade. Isso aqui eu já vi uma igual, hein? Olha aqui. O barman foi ao banheiro, né, ao WC, e deixou o mestiço preso na calcinha, nas cuecas. Foi fazer assim a designação com a saia levantada. Ai, ai. Berenice sentou no cocô de gato. Ai, gente, olha. Vamos ver aqui um caso do Jorge Galas. Ele disse: teve um caso que eu presenciei, onde um irmão do microfone volante tinha o costume de cruzar as mãos. Essa é velha. Essa é velha, Jorge.
sabia que ia sair essa aqui. Ai, ai, meu. Bom, gente, olha. Vamos ver aqui o tricolor disso. Eu lembro de um discurso de casamento que o orador ia até bem. No fim, ele falou: o casamento deve ser horroroso à vista de Deus. Aí ele disse: foi mal, é honroso. Bom, gente, olha, a Márcia disse que o filho dela foi fazer uma parte de uma leitura da Bíblia e acabou a luz. Acabou a luz. Ele continuou lendo porque tinha decorado tudo. Boa. A crise de consciência disse que tinha um ancião que estava fazendo uma parte para respeitar o tempo das designações das partes e ele mesmo passou do tempo. Pô, vocês não vão parar, né? Gente, vocês não vão parar, não. Por favor, eu tenho que dormir. O Anthony Morris disse: um ancião foi fazer a oração final e esqueceu de falar amém. E deixou toda a congregação de cabeça baixa. Percebeu, subiu na tribuna e falou amém. E toda a congregação falou amém. Ai, ai. E falar em oração, eu lembrei de uma. Tinha um amigo meu lá, Marília, que era novato, né? E se batizou. Ao se batizar, ele se batizou e a primeira designação que deram para ele foi uma oração. Quando se batiza, né? Para os homens, dão orações. E ele era recém-batizado. Aí ele subiu lá, começou, né? Senhor Jeová, não sei o que, escravo discreto, não sei o que, os irmãos não sei da onde, os israelitas que saiu do Egito, e foi falando, né? E a fera, cor de escarlate, e foi falando. E o Rutherford, e foi falando. E no final ele falou: e fazemos essa oração em nome do teu filho Jesus, que morreu na cruz por nós. Isso eu tava. Todo mundo. Jesus morreu na cruz por nós. Ai, ai. A Fábio. A Fábio. Ô, Fábio. Vocês estão inventando história aqui. A Fábio disse que filho rebelde de um ancião estava responsável por colocar CD de cântico. Mas como ele era do forró, se confundiu e colocou um forrozão no salão. Segura rabo de vaca. E disse assim. Se fosse hoje em dia, o povo ia sair dançando, porque lá no salão de assembleia de Mariporã eles dançaram pagode. O Gary Titanos diz: uma vez o microfone sem fio do salão pegou a sintonia de rádio e estava tocando uma música sobre sexo bem vulgar. Todo mundo ficou com cara de paisagem. Ó, gente, vamos parar, eu preciso parar. Deixa de mandar história, eu já tô passando mal. A Eliane. Uma vez em Itanhaném, no território isolado, batemos na casa
No meio do mato, saiu um morador e disse que não era possível, que estávamos incomodando até nos quintos dos infernos. Olha o Esvaldo. Aí vem o Esvaldo. Um ancião modelo. Certa vez, 2 anciãos subiram à tribuna e começaram a discutir. Aí um disse: a minha parte semana que vem. E acabou a reunião. Ó, Roseni, isso já aconteceu comigo. Uma vez entrou um bêbado na hora do discurso e sentou na primeira fila de cadeiras lá na frente. Começou a cochilar e pendurou na cadeira. Todos esperavam só o bêbado cair, ninguém ouviu mais o discurso. É verdade. Ó, eu vou parar, gente. Vou parar. Vou parar porque não dá mais não. Chega, chega, chega. Chega, chega. Deixa essa história para a próxima vez. Quem quiser que lê amanhã aqui no chat. Já não aguento mais não. Chega. Vocês são terríveis. Vocês ficam tirando a história aí do arco da velha. Assim que nada, aí, gente querida. Foi boa essa sessão, né? Vamos repetir semana que vem, tá bom? Assim que... Sofredores, mas vencedores. Vítimas, mas também sobreviventes da história. Família querida do canal. Adriano. A risada dos que não ria. Recebam uma vez mais um beijinho no teu coração e até amanhã, na próxima live. Tchau, tchau.